E aí pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para o coronavírus. Como ontem não teve nada assim muito emocionante, então eu trouxe hoje os dados do Brasil. Então quem ainda não está acompanhando, eu gosto bastante desse aplicativo, que é o aplicativo da Microsoft. A gente está com 3.417 casos, com 6 já recuperados e 92 casos fatais. Nossa curva ainda está em ascensão, como vocês podem ver aqui, tá? E é normal a nossa curva aumentar, né? Nosso país é muito grande, tem muita gente. A gente está testando, nossos testes estão com 7 dias mais ou menos de atraso, então a tendência é a gente ver o que está acontecendo um pouco mais para trás, né? E os casos recuperados também precisam do teste negativo. No mundo a gente já está com 350 mil casos. Deixa eu pegar aqui o do mundo. Não, desculpa, gente. Já batemos quase 600 mil casos, 587 mil. Só que já tem 132.440 curados. Foram 26.909 casos fatais. Queria trazer um pouco de esperança, né? Ontem eu estava vendo no Twitter relatos de pessoas que saíram da UTI e que as tomografias mostraram melhora do pulmão. Então acho que isso é uma coisa muito legal da gente compartilhar, porque já tá cheio de notícia ruim, previsões catastróficas, e a gente sabe que ainda vai piorar aqui no Brasil, né? Nosso país é bem grande, então vai subir, a gente tá com esse delay do teste, então o teste ele tá aí levando em média de 5 a 7 dias, às vezes até um pouco mais para sair. Então pode ser que a gente ainda não tenha o resultado. Mas o que eu queria comentar hoje aqui são sobre esse monte de artigos que vão pipocando. A gente tem que avaliar bem a metodologia. Alguns são de projeção, então o artigo de projeção não é uma coisa real, é um modelo matemático e uma coisa que eu tenho que contar para todos os matemáticos. A medicina não é uma ciência exata. Então a gente imagina que vai acontecer uma coisa, daí acontece outra. Alguns são estudos observacionais, então o estudo observacional ele é um tipo de estudo que ele não ele não consegue determinar a causa, né? Ele, por exemplo, um exemplo que sempre falam é do negócio do refrigerante diet que engorda porque só gordo toma. Por quê? Porque a gente está observando só o efeito final. Então, às vezes, pode sair algum estudo falando X ou Y, e que de fato ele não é a realidade daquilo que está acontecendo. Eu mesma já comentei aqui no nosso histórico, vocês podem procurar, um estudo sobre a tipagem sanguínea, criticando a metodologia, até porque isso só vai aumentar e gerar pânico. E a nossa ideia não é de trazer um boom de artigos que geram pânico. A gente tem que filtrar dentro desse monte de informação o que presta e o que não presta, tá? Bom, e aí, com relação a ficar preso, não ficar preso, então saiu hoje, acho que foi hoje ou foi ontem, um texto sobre, assim, se a gente não... deixa eu ver se eu consigo pegar a foto aqui, que essa foto é bem interessante. Ó. Então aqui tem a curva vermelha é se a gente não fizer nada. Essa linha tracejada aqui é a nossa capacidade. Então, se a gente fizer uma medida muito agressiva, a gente vai ter poucos infectados, que é essa linha preta, e aí quando liberar vai ter um pico menor, sim, mas ainda assim vai saturar o sistema. Então, o nosso modelo ideal, que aí a gente não tem muito como saber qual é esse limite, é tentar manter a linha azul, tá? Que é manter dentro do limite do sistema, fazer aquela famosa achatar curva. Só que tem essa questão, que se a gente achata demais pode dar problema. Bom, isso em relação a lockdown. Aí eu queria trazer algumas reflexões, né, sobre como a medicina vai mudar depois desta pandemia, né? Então a gente tem que sair um pouco desse mundo do desespero e tentar trazer de volta a ciência e fazer trabalhos reais. Claro que no desespero, né, que eu brinco que é a medicina do desespero, a gente acaba querendo fazer coisas que talvez não sejam o ideal. Mas a gente também tem a medicina da ciência, a gente tem o mundo real, né, onde os pacientes todos têm todas as informações e que a gente de fato tem que tentar
atender as demandas, sabendo que tratamentos off-label, né, que seja, que não são aqueles que são recomendados por ensaios clínicos, do jeito que a gente deveria fazer, né, o ideal, inclusive, para a gente poder estudar mesmo a infecção seria dividir, né, os pacientes em vamos infectar uma parte, não infectar, isso não é factível, né? Ainda mais que a gente não sabe o comportamento, a gente já tem dados assim que comorbidades, elas vão ter mais infecção e vão ter infecções mais graves, mas a gente não tem exatamente se infectar todo mundo propositalmente, o que vai acontecer. Então, a gente ainda vai ficar com algumas dúvidas mesmo depois que passar a pandemia, né? Bom, acho que era isso, já ficou meio longo aqui falando pra caramba. Se vocês continuarem tendo dúvida, é só comentar aqui embaixo. E se também quiserem saber alguma coisa hematológica, tem algumas coisas que eu pretendo trazer amanhã, que eu recebi agora à noite, então eu vou dar uma estudada do Covid ainda, tá, gente? Mas se tiver dúvida de outras coisas, pode comentar, pode perguntar aqui embaixo. Eu preciso de ideias para poder fazer os vídeos para quando a gente voltar ao normal, tá bom? Beijo!